Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 4 de fevereiro, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, e o Evangelho da liturgia de hoje, Marcos, capítulo 6, versos 14 ao 29. O rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus se tornara muito conhecido. Comentava-se que João Batista ressuscitara dos mortos e que, por isso, essas forças milagrosas atuavam nele. Outros, porém, diziam: é Elias. Outros ainda: é um profeta, como um dos profetas. Ao ouvir tudo isso, porém, Herodes dizia: esse João, a quem mandei decapitar, ressuscitou. De fato, Herodes havia mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Heroídes, mulher de seu irmão Filipe, com o qual tinha se ajuntado. De fato, João andava dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Heroídes o hostilizava e queria matá-lo, mas não conseguia. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Até lhe dava proteção. Mas cada vez que eu ouvia, ficava desconcertado. Mas gostava de ouvi-lo. Finalmente, chegou o dia oportuno. Por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes de sua corte, aos chefes militares e aos grandes da Galileia. A filha de Heroídes entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. O rei então disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E até jurou: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa ao rei, a moça pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente, mandou um carrasco trazer a cabeça de João. Ele foi, cortou-lhe a cabeça na prisão, trouxe-a num prato e deu à moça, que a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram levar o corpo e o puseram no túmulo. Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, um fato triste marca a história dos discípulos de Jesus, ou a própria história de Jesus. Os discípulos saíram em missão e encontraram esse relato, ou pelo menos descobriram que Herodes tinha feito esta atrocidade com João Batista. A morte de João Batista não é apenas uma raiva que a mulher de Herodes tinha de João. A morte de João Batista não é apenas o enfeite de uma festa. A morte de João Batista é a prova de que a profecia tem o seu preço. João Batista experimenta a sorte de todos os profetas. Aquele
que fala a verdade, aquele que testemunha sem medo o projeto de Deus, não tem sorte diferente. E o texto de São Marcos é interessante, que diz que Herodes até gostava de João, mas quando o escutava ficava meio desconcertado. Nós temos muitas pessoas hoje assim, gostam tanto do padre, até dão presente para o padre, até apoiam as obras do padre. Mas o dia que o padre fala algumas verdades, ficam desconcertados e abandonam a comunidade. Não sei se vocês já perceberam isso. Ou quando nós mesmos dizemos, eu gosto daquela igreja, eu gosto da homilia daquele padre, eu gosto daquela comunidade. Mas o dia que aquela comunidade começa a viver o profetismo, logo, logo vamos saindo. Quando, no contrário, não acontece. Quando apenas saímos, ainda está muito bom. O pior é quando de amigos nos tornamos perseguidores. Isso também acontece. Quantas vezes pessoas que eram próximas, pessoas que fingiam que gostavam, mas apenas para tirar alguns privilégios. Quando escutam a verdade, começam agora a passar para o outro lado e se tornam perseguidoras. No entanto, o Evangelho não foi escrito para nos colocar medo. O Evangelho não foi escrito para dizer, então não compensa ser profeta. Compensa. Compensa. O nome de João Batista não foi esquecido. Deus o ressuscitou. Deus o deu a recompensa dos justos. Como aconteceu depois com Jesus também. Agora, o Evangelho foi escrito para nos encorajar. Para que nós não entremos despercebidamente ou muito inocentes nesse caminho. O profetismo tem um preço. E quase sempre o preço do profetismo é a perseguição, é o martírio. Que São João Batista e todos os mártires da igreja possam nos inspirar também hoje a coragem profética. Mesmo que a nossa palavra deixe alguém meio desconcertado, que não tenhamos medo de falar a verdade, de denunciar o pecado, a injustiça que mata e destrói a vida. Que não tenhamos medo de anunciar o Evangelho, mesmo que isso toque e esbarre em algumas situações delicadas da nossa sociedade. Que Deus nos inspire, que Deus nos dê o espírito profético, para que a nossa igreja não tenha apenas uma palavra para agradar todo mundo, mas que seja uma igreja profética, anunciadora do Evangelho do Reino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.